Olá, meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves e eu estou aqui, meu prezado ouvinte e amigo. Sou bacharel em teologia, tenho formação em teologia, especialização em teologia bíblica. Eu gostaria de propor um breve comentário nesse vídeo, ou nesses vídeos. Venho comentado, escrevendo e publicando artigos de teologia, comentários bíblicos, artigos de filosofia. E eu estou escrevendo sobre a carta de Paulo a Timóteo. E a escritura de Timóteo é a seguinte: saudações, avisos contra a falsa doutrina, ações de graças pela misericórdia de Deus, instruções sobre a oração, qualificações dos bispos e diáconos, falando sobre as qualificações dos líderes da igreja do primeiro século, enfim, várias exortações, o falso ensino da verdadeira prosperidade. Eu queria compartilhar com você a carta de Paulo a Tito e a Timóteo, primeira e segunda carta a Timóteo, sobre o fato de 1 Timóteo realçar a importância do ministério pastoral. Infelizmente, algumas igrejas e denominações passam ou pensam que não precisam de pastores, de líderes. A decepção com algum pastor não deve levar à conclusão de que o ministério pastoral não é relevante ou importante para aquela comunidade de fé ou para aquela igreja. Outra coisa que eu aprendo quando a gente lê e estuda a carta de Paulo a Timóteo, sua primeira e segunda carta, comentando aqui meu artigo, embora fale só da conduta de pastores e diáconos, não é correto pensar que os outros membros da igreja podem viver como querem. A controvérsia é desnecessária. Deve-se defender a fé, mas não no espírito de controvérsia que divide. É melhor viver a fé de tal forma que nossas vidas corroborem o ensino da vida cristã. A carta de Paulo a Timóteo também realça a seriedade e a importância dos relacionamentos na igreja. Todos são importantes para todos. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve sobre pôr em ordem na casa, ou seja, na casa de Deus, porque nós temos que falar acerca da verdade. Uma das preocupações de Paulo e Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, nas três cartas, Timóteo, primeira carta, segunda carta, Timóteo e Tito, é a preocupação com a aletheia, né? Reemunator, a verdade, veritas, que deve ser bem guardada, segundo a carta a Timóteo 1,14, e transmitida a outros, num tempo em que não existe verdade absoluta. Tudo é relativo hoje. Como o nosso, é necessário ter, como Paulo, total comprometimento com a verdade. Ele foi designado, comissionado, mestre e doutor dos gentios na fé e na verdade. 1 Timóteo 2,7. Para Paulo, a igreja é coluna e fundamento, firmeza, esteio, baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. E é a verdade que leva para a piedade. Paulo alerta os crentes em relação aos falsos profetas que se desviaram da verdade, resistiram à verdade e recusam dar ouvidos à verdade.
Nas 3 cartas, isto é, a primeira carta, a segunda carta a Timóteo e a carta de Tito, sua autoridade apostólica é afirmada ao dar ordens a exigir obediência. Ele se preocupa com a sã doutrina que Timóteo e Tito tentaram ensinar. Por mais de 15 anos, Timóteo foi fiel companheiro de Paulo nas suas viagens apostólicas e missionárias. Timóteo foi enviado a Tessalônica para encorajar os irmãos em virtude das perseguições. 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 10. Timóteo trabalhou juntamente com Paulo em Corinto, que era uma cidade complicada, era uma igreja complicada, uma cidade difícil, e ficou com Silas ou Silvano em Bereia. Está lá em 2 Coríntios 5,19. Partindo depois para Atenas, uma cidade cosmopolita muito importante, Atos 17, de 14 a 15. Timóteo foi enviado em missão especial à Macedônia, na Grécia, tudo indo depois para Corinto. Timóteo estava em Roma durante a primeira detenção ou prisão de Paulo, porque quando este escreveu as 4 cartas da prisão, Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, e eu escrevi particularmente 4 artigos para cada uma carta de Paulo, aos Filipenses, aos Colossenses, a Efésios e a Filemão, chamadas cartas da prisão. A presença de Timóteo foi mencionada por Paulo. Paulo tinha uma grande afeição e amizade por Paulo e por Timóteo, e o chamava de meu filho, meu amado e fiel no Senhor. Tão grande era a sua confiança, que nele o chamou de meu cooperador, no grego sísigos, cooperador de ministério e de julgo de trabalho. Romanos 16, 21. E irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo. 1 Tessalonicenses 3, 2. De fato, irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo podia dizer de Timóteo: não tem ninguém como ele. Tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Então Paulo, ele era seu superior espiritual, seu tutor espiritual, ele era missionário, ele era apóstolo, mas ele também era seu mestre e seu amigo e irmão na fé. Filipenses 2, 20 e 22. Então, Timóteo era jovem, era de um temperamento muito assim, muito à frente do seu tempo. Então, ao escrever a segunda carta a Timóteo, a preocupação do apóstolo Paulo era com o futuro do Evangelho. Paulo estava para enfrentar a morte iminente pelas mãos do imperador Nero César. Provavelmente, segundo estudiosos, Paulo morreu no ano 66 ou a 68 depois de Cristo, ou ano Domini, pelo imperador romano Nero César, decapitado, cortaram a cabeça. Durante 30 anos, ele tinha pregado fielmente o Evangelho, plantado igrejas e defendido a verdade e a fé. Paulo, antes de tudo, era um pastor, era um doutrinador, era um missionário, mas também era um apologeta ou apologista, isto é, defensor da fé cristã. 2 Timóteo 4, 7. Agora, o que aconteceria com o Evangelho depois da sua morte? A esse jovem introvertido foi dada a tarefa de continuar a obra do Evangelho depois da morte de Paulo. A responsabilidade passou a ser
do jovem pastor Timóteo. Então, Paulo, eu escrevo aqui no meu artigo, meu comentário a Timóteo e Tito. Paulo, apóstolo, foi sem dúvida o mentor espiritual de Timóteo. Quem é o seu Timóteo? Quem é o seu aluno, seu aprendiz? Aquele no qual você ajuda. Para quem você está sendo um verdadeiro mentor espiritual? Isso aqui mexe comigo. Fabrício Barreto Gonçalves, né? Esse irmão, né? Assim, né? Se fazer isso não, né? Assim é mais fácil, coração, né? Mentor espiritual. Muitas pessoas passaram por mim na minha vida e eu ajudei a pregar o evangelho, porque eu tive começo, eu tive mestres na fé, mentores espirituais. Hoje se fala muito em mentoria espiritual. Meus mentores espirituais, intelectuais, filosóficos, que me abriram a minha mente e coração para as verdades do evangelho, e eu sou grato a cada um deles. Eu queria compartilhar o seguinte, 2 Timóteo 1,12, parte B. Não me envergonho do evangelho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, ou o meu depósito, até aquele dia. Não sei porquê, e tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, muitas das coisas, Paulo exorta Timóteo e ao povo através de Timóteo a fidelidade do ministério a Cristo e a sua palavra, permanecer fiel à palavra. Ele deveria cumprir o ministério, evitando suas estratégias erradas, edificando sobre o fundamento dos apóstolos, certo que Deus propôs, e servindo com devoção, disciplina e persuasão. Ser discípulo de Jesus, comenta aqui no meu artigo, no meu comentário, tem um preço alto a ser pago, às vezes até com a saúde ou com a vida. Jesus mesmo havia dito que nós deveríamos tomar a nossa cruz e segui-lo. Paulo fala de muito sofrimento. Quem não está disposto a sofrer não pode ser discípulo de Jesus e muito menos ser o ministro seu. Eu vou repetir. Eu falo aqui no meu artigo, no meu comentário. Quem não está disposto a sofrer pelo Evangelho, por Jesus e pelo reino de Deus, não pode ser discípulo de Cristo e muito menos ser o ministro seu. Outra coisa que nós aprendemos da carta de Paulo a Timóteo é que nós devemos aprender que em momento de sofrimento, por causa de Cristo e por causa da pregação e testemunho do Santo Evangelho, muitos que se dizem irmãos podem nos abandonar. Paulo se sentiu abandonado e até prejudicado pelas atitudes de alguns que se diziam ser seus companheiros de ministério. Ele manteve a fidelidade a Cristo acima de tudo, porque Paulo sabia que Cristo nunca o abandonaria. Paulo teve o Judas, entre aspas, que o traiu. Paulo teve as pessoas que abandonaram, decepcionaram. E você e eu? Qual é o seu Judas? Aquele que vai te trair. E quais são os falsos amigos, entre aspas, que abandonam você na pior hora da sua vida?
Timóteo ensina que a fé em Cristo, ela deve ser demonstrada até a morte, se preciso for. Uma fé pela qual não vale a pena morrer. Não é fé que deve seguir. Paulo está diante da morte e não hesita em pregar a Jesus. Ele mostra que até os momentos finais de sua vida servem para a proclamação do Evangelho. Timóteo nos ensina como o crente fiel a Jesus e ao Evangelho e ao reino de Deus deve enfrentar a morte. Há muitos países que ainda fazem muitas e graves perseguições aos cristãos e aos crentes. Há ainda muito martírio. Como você enfrentaria a morte? É uma pergunta que eu faço. O que nos sustenta, irmãos, na hora da crise, são os valores que nós recebemos da palavra de Deus. Paulo falou muito a Timóteo, seu filho na fé, da herança e do depósito, tesouro, o que havia de receber e ao qual deveria permanecer fiel. Deus nos deu tudo em Cristo, e é este tudo que devemos guardar sempre, pois em momentos difíceis Ele é que nos manterá. É importante termos amigos, principalmente aqueles que estão conosco até o fim. Então, irmãos, a carta de Paulo a Timóteo, ela é uma carta que fala sobre as práticas, fala das práticas e fala do pagar o preço, né? O propósito da carta de Timóteo é falar da sua chamada, da sua amizade com o apóstolo Paulo, da sua pregação do Evangelho, do seu ministério pastoral jovem ainda, mas também fala da organização de uma igreja, a importância de manter líderes, pastores, diáconos, presbíteros e cooperadores no ministério, né? A igreja ideal, no dizer de Paulo a Timóteo, ela deve se caracterizar por uma vida de oração. No início da carta, nós encontramos regras básicas para o exercício da oração e os alvos desta oração. Então o apóstolo Paulo passa a expor o desempenho das respectivas funções de homens e mulheres na igreja, os líderes, e priorizar principalmente a oração e o serviço, cuidar um dos outros e manter uma sã doutrina bíblica, apostólica e cristocêntrica coesa. Outra coisa que eu aprendo é que a igreja ideal, segundo Timóteo, Paulo a Timóteo, ela deve se caracterizar por uma organização apropriada. Capítulo 3 da segunda carta a Timóteo. Essa passagem enumera as qualificações dos presbíteros, diáconos e mulheres, né? Bispos, episcopos, presbíteros, pastores e diáconos. E outra coisa, a igreja ideal deve se caracterizar com uma administração apropriada das suas atividades. Enfatizar primeiramente o cuidado dos mais pobres, os mais necessitados, para as viúvas, os órfãos e suas responsabilidades. Então, cada um deve desempenhar as suas tarefas a contento,
sabendo que prestará contas ao Senhor. Então, ó, quem quer ser pastor, quem quer ser líder de célula, de PGM, pequenos grupos, pastor, diácono, líder, professor de escola bíblica, deve ler Timóteo, Tito, que fala das instruções para as atividades e tarefas eclesiológicas ou eclesiásticas dentro da igreja, principalmente o capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, até o capítulo 6, versículo 11, parte A. Ela é muito importante e muito bonito. Advertência contra a falsa doutrina, liderança do culto público, manutenção da sã doutrina, capítulo 2 de Timóteo. No capítulo 4 a 6, cuidados com as viúvas, os anciãos e os órfãos e os pobres. E incentivos pastorais. Incentivos pastorais. Outra coisa que eu aprendo, já terminando, a carta de Paulo a Timóteo, primeira e segunda carta, é que Paulo apresenta Cristo na carta a Timóteo e a Tito, na epístola. Primeiro, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador ou medianeiro. Só Jesus Cristo nos salva e nos leva até Deus. É nosso mediador. 1 Timóteo 2,5. Segundo lugar, Cristo, a manifestação da justiça e da glória de Deus. 1 Timóteo 3,16. Terceiro lugar, Jesus Cristo é a fonte do poder espiritual, da fé e do amor. Carta de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12. Em quarto lugar, Jesus Cristo é o resgatador da nossa vida. 1 Timóteo 2,6. Em último lugar, Jesus Cristo, é o nosso Senhor e Salvador. 1 Timóteo 4,10. Então, Timóteo e Tito são verdadeiros manuais da vida cristã. Como 1 Timóteo e 2 Timóteo, não poderiam faltar afirmações sobre quem é Jesus. Nossa vida cristã é fruto de quem é Jesus e daquilo que ele fez por nós. Então, Timóteo, ele fala que cada dia nós temos que ser mais parecidos com Jesus Cristo em tudo. Que Deus nos abençoe. Curta o nosso canal, dê o seu like, seu joinha. Fabrício Barreto Gonçalves no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram, com PDFs, livros e bíblias digitais à disposição para quem quiser baixar. E no Instagram, meu canal pessoal. Que Deus abençoe. Amém. E convido você a estudar a Bíblia comigo, Velho e Novo Testamento. Atualmente eu estou estudando o Novo Testamento, as 13 cartas do apóstolo Paulo. Amém? Deus abençoe.